meus amigos e amigas. Hoje eu vim falar desse livro que eu diria incrível. Forte concorrente para ser o favorito do ano. A autora é colombiana, ganhou alguns prêmios literários e eu não sei porque ela ainda não ganhou nenhum prêmio com essa obra, pelo menos na orelha da contracapa não fala de nenhum prêmio relativo, mas com certeza esse livro merecia um grande prêmio literário porque ele é realmente fabuloso. É uma publicação da editora Intrínseca e tem uma coisa também interessante que é sobre o título. O título ele foi traduzido como A Cachorra. O original é La Perra. Então, La Perra significa realmente a cachorra. Porém, no português, esse título perde um pouco da força. Então, também nessa resenha, assim, mais pro finalzinho, eu vou falar sobre essa questão dessa força que perde. O que seria La Perra e o que seria cachorra? Por que que em português esse a cachorra não tem a mesma força que nós encontramos na língua original, no espanhol lá da Colômbia? Então me acompanha aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e já adianto, livro essencial. Se eu tivesse que colocar assim, tivesse que fazer uma lista de livros obrigatórios, com certeza A Cachorra é esse livro. A história começa com Damares, que mora num povoado muito pobre, e ela passa em frente à casa de uma senhora que estava muito triste porque a sua cachorra havia sido morta. Segundo a senhora, a cachorra foi envenenada. A Damares ela fica meio assim: será que a cachorra foi envenenada? Ou será que não foi um acidente? De repente a cachorra pode ter comido o veneno de rato por engano ou ter comido um rato envenenado. Só que a cachorra falecida, ela deixou alguns cachorrinhos, alguns filhotes, e assim, seria muito difícil para essa senhora cuidar desses pequeninos filhotes, porque não tinha cachorra para amamentar, então ela estava doando esses cachorrinhos. A Damares, ela resolve então adotar um dos cachorrinhos. Ela aponta para um e a mulher fala: é fêmea. Mas a Damares não liga, ela quer a fêmea e pronto. E quando eu falo eu não ligo, é porque o livro dá a entender que muita gente não quer uma cachorra fêmea. Eles preferem os cachorrinhos machinhos. Então a mulher dá esse alerta, mas a Damares não liga e pega essa cachorrinha. Aí leva para casa e a partir daí a história ela alterna entre momentos do presente da Damares e fala um pouco do seu passado. E comenta também a respeito de pessoas que cercam a vida da Damares, tanto em tempos presentes como em tempos passados. Então, nós temos uma construção que pega diversos tempos e que pega personagens secundários. E, embora o livro seja fininho, é incrível que a autora, Pilar Quintana, ela conseguiu criar personagens secundários, bem construídos e com poucas palavras. E isso, assim, fantástico na escrita. Então, a partir disso, nós vamos percebendo, vamos descobrindo que Damares é uma mulher muito sofrida. Não só por conta da sua pobreza, mas por conta de casos que aconteceram em sua vida no passado. A vida dela é envolta de tragédias. Parece que é uma pessoa que deu tudo errado. Ela sofreu preconceitos. Ela sofreu torturas de parentes, tanto físicas como psicológicas. Ela está casada. O marido dela é um homem assim muito estranho, muito ambíguo, muito dual.
Uma hora ele é bruto com ela, em outros momentos ele é extremamente atencioso, nem parece que é a mesma pessoa. Alguns leitores podem até achar que isso seja característica de um personagem não tão bem construído, porque ele não é bem definido, mas eu acho que justamente ele é bem construído por ele não estar totalmente definido, porque eu conheço pessoas assim, que de repente, pessoas reais, que de repente são uns amores, e no outro momento eu não sei o que acontece, que a pessoa muda de humor e se torna extremamente bruta, e não dá para entender esse tipo de pessoa. E a Pilar Quintana criou esse personagem, o marido da Damares, desse jeito. Então, realmente incrível. A Damares, então, ela tem todo essa carga de sofrimento, mas um dos maiores sofrimentos da vida dela é o fato de não ser mãe. Então, a cachorra, ela se apresenta como um preenchimento dessa lacuna, dessa carência da Damares. E a Damares vai desenvolvendo o seu instinto materno com a cachorra, mas paralelamente existem cenas em que a cachorra é totalmente ausente. Cenas que falam do sofrimento da Damares com seu marido, com seu tio, com a situação de pobreza. Então, quando a gente lê, aí eu já vou falar do título, quando a gente lê A Cachorra, a gente imagina que essa A Cachorra está falando exatamente da cachorra personagem, mas não é isso de fato, porque La Perra na Colômbia tem sentido de mulher amaldiçoada, mulher desafortunada. Então, na realidade, a autora Pilar Quintana, ela colocou esse título La Perra de propósito para ficar aquela dúvida. Está falando da cachorra da Damares ou está falando da própria Damares, que é uma mulher tão sofrida? Aqui no Brasil, o termo a cachorra não é um termo também usado para ofender as mulheres, para falar de uma situação ruim, mas tem mais um sentido de moral. Cachorra, uma mulher que não presta. Aqui La Perra, o título original, não é falar de uma mulher que não presta, mas é de uma mulher realmente sofrida, amargurada diante da vida. E assim, é um livro que não tem um momento alegre de forma alguma. Todos os momentos desse livro são tão tristes. Existem alguns momentos doces e existem momentos cruéis, mas tanto os momentos doces como os cruéis, eles são extremamente tristes. Então eu até diria, se você assim, não tem uma estrutura emocional para lidar com tristeza, não é um livro recomendado para você. Porém, todavia, contudo, eu ainda acredito que vale a pena fazer o esforço para compreender o sofrimento humano. Quando a autora coloca La Perra essa questão do sofrimento, não é que a autora concorde com isso, mas ela está denunciando uma situação real. Todo, todo livro é essa denúncia. Nós também temos que aprender que o fato de contar uma história não significa que eu concorde com a situação. Portanto, é um livro que te leva a perceber que talvez você tenha uma vida fácil, uma vida mais agradável, você não tenha uma vida tão sofrida como a Damares, mas você aprende a compreender que não é todo mundo que tem as mesmas regalias da vida que você mesmo. Existem muitas pessoas que passam por sofrimentos realmente dolorosos. E outro detalhe, a história o livro foi publicado em 2017 e embora não tenha a data, eu acredito que a história se passa nesse período mesmo, porque ela faz uso de celular. Evidentemente o uso do celular é limitado porque a Damares ela vive num povoado
bem pobre, e dentro desse povoado ela vive ainda num rochedo, ou seja, para ela chegar na casa dela, que nem é dela, porque ela trabalha como caseira, ela tem que atravessar um braço de mar. Às vezes esse braço de mar, as águas estão rasas, então ela consegue passar com água pela cintura ou nos pés, mas existem momentos que ela necessita até de um barco para atravessar. E não vou falar o final da obra, mas eu diria que é um final assim muito cruel, que choca, é a cena assim mais forte do livro. Então, se vocês resolverem ler esse livro, se prepara, porque o negócio não é leve. E como eu disse, é um livro que realmente concorre para ser um dos favoritados do ano, talvez o melhor do ano, mas isso não significa que eu aprove essa situação. É porque o livro me levou a me colocar do lado, ou melhor, a entender melhor o sofrimento de uma mulher amargurada diante das circunstâncias da vida. Damares, com certeza, também é uma se tornou uma das personagens mais queridas, que com certeza vai ocupar o meu coração, mas não no sentido que eu aprove todos os comportamentos dela, mas no sentido de, poxa, minha vontade era que, se a Damares existisse, dar um abraço nela, um abraço respeitoso e falar: tô aí para te ajudar, Damares, vamos vencer essas coisas. Não é o fato de você não ter tido filhos que vai te tornar uma mulher melhor. Ela sofre muito com a questão de. Ela usa até o termo de ser seca, mas não é isso. Você é uma mulher que tem valor, é uma mulher que merece respeito. E eu penso que quem lê isso e vê a situação da Damares e se compadecer dela também vai sentir essa vontade de pensar que existem mulheres que passam por isso e que elas merecem o nosso respeito, a nossa acolhida, elas merecem a nossa ajuda, elas merecem ter alguém que apoie, que infelizmente a nossa personagem, a Damares, não tem. Conhecendo um pouco dos meus leitores, ou melhor, das pessoas aqui que meus leitores é totalmente errado, pessoas que me acompanham aqui no canal, eu diria que eu já conheço alguns. Eu vou arriscar a dizer que a Joca Fofinha, a Flávia e a Miriam seriam pessoas que adorariam ler esse livro. E eu acredito que essas três mulheres faria uma reflexão excelente a partir dessa obra. Outra pessoa que eu indicaria esse livro para tirar da zona de conforto, aí já não seria um livro que iria agradar, mas tiraria essa pessoa da zona conforto, é o Carlos Alencar. Tiraria da zona de conforto e com certeza também o Carlos Alencar faria uma reflexão excelente a respeito desse livro. Então seria bom pelo fato de, de fazer com que o Carlos lesse um livro diferente de todas as suas perspectivas e ao mesmo tempo ele ia compreender muito melhor a vida do ser humano, porque eu enxergo nesse jovem um potencial reflexivo assim muito grande. Os demais leitores assim não entram tanto em contato como essas seguidoras aqui do canal, ou eu até prefiro o termo como esses amigos, mas a partir do momento que outras pessoas começarem a escrever seus comentários, eu estiver tendo mais contato, conhecendo mais, compartilhando ideias, às vezes esses leitores que eu citei entram em contato comigo no WhatsApp ou no Messenger do Instagram, então a gente troca as ideias, então por isso é mais fácil dizer que com certeza esse livro é recomendável para eles. E eu espero que com o passar do tempo eu conheça os outros, que as pessoas comentem para eu poder dizer, olha, esse livro é para você, não ficar aquela coisa geral, assim, esse livro é para todo mundo. Embora eu acho que também esse livro é para todo mundo, de fato. Mas eu gostaria de apontar especificamente, tal pessoa iria amar,
tal pessoa seria bom para tirar da zona de conforto. Eu acho que é muito mais legal quando a gente tem essa oportunidade de dizer o nome, de dizer, olha, eu te conheço. Porque no final de tudo, o importante do canal é compartilhar as leituras, fazer amizades e não ficar fechado em mim mesmo. E como eu percebo que alguns, infelizmente, alguns booktubers fazem, eles apresentam o livro, mas parece que eles não interagem com as pessoas que estão ali acompanhando, então não conhecem. Eu quero conhecer, eu sei que vai ficar com o crescimento do canal, fica cada vez mais difícil conhecer todo mundo, mas se eu puder conhecer mais pessoas, vai ser fabuloso. E é isso. Um livro que merece muito mais que 5 estrelas. Um livro impressionante. A sensação é de que se eu ficar falando desse livro durante horas, sempre vai ser pouco. Só tenho para dizer: leiam e me contem a experiência de vocês. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!